Olá a todos, Dr. Caio quem vos falam. Estamos aqui para mais um vídeo da série Esperança. Trazemos estes vídeos todas as quartas e domingos e humildemente pedimos licença para entrar na casa de vocês para trazermos um pouco mais de conhecimento da ciência, embebidas nesse pano de fundo que é a sabedoria evangélica. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do dia e o ciclo da noite e a importância para a nossa saúde. Entre aspas, nesse início, gostaria de ressaltar a importância de lutarmos contra o medo. Esse mal, esse terror que se alastra pela humanidade de uma forma muito intensa, muito mais eficiente do que o vírus e que atinge as nossas forças no nosso âmago, destruindo a nossa casa íntima, a nossa fonte de fé e de contato com o Pai Maior. Não deixemos esse terror e esse medo dominar a gente. E para isso, nós temos que ter muita força, muito vigor mental. E vamos falar um pouco de como funciona esse ciclo de amor que Deus colocou em nossas vidas para que consigamos ter energia, cuidar dos nossos corpos e dos nossos espíritos. Essa história começa com um pai e uma mãe. Um pai que é muito conhecido, um pai material, e uma mãe material, que é muito conhecido de todos os seres humanos. E é interessante que esse pai e essa mãe é pai e mãe de todos nós. E que por muito tempo foi a representação de Deus na Terra. Em muitas religiões antigas, em muitas filosofias, a gente conhecia esse pai como Deus. Nós estamos falando do Sol. O Sol é um grande pai. E olha como ele realmente representa Deus. Ele é um pai de humildade. Ele nasce todos os dias pela manhã. Ele alimenta todos os seres humanos com a mesma energia e com a mesma força. Ele dá alimento ao verme do chão e ao anjo do céu com as mesmas energias. Que pai belo esse que toda manhã nasce, alimenta a humanidade do amor energético do calor e nos entrega toda a energia para que vivamos com alegria e com sabedoria. Mas também falaremos de uma mãe, essa mãe que também é mãe de todos, essa mãe material que nos acolhe com todo o amor, com toda a benevolência, independente do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Estamos falando da Mãe Terra, esta mãe linda que nos acolhe todos os dias, todos os seres humanos, em que agredimos tanto ela. O nosso orgulho, o nosso egoísmo vem destruindo essa mãe, vem machucando essa mãe, com todo esse capitalismo desenfreado, essa capacidade que a gente tem de consumir e não entrar em harmonia com esta mãe linda que nos recebe. Também falaremos de uma madrasta, aliás, de uma madrinha, uma grande madrinha que circula a terra e que faz todos os ciclos que nós temos, inclusive o ciclo menstrual, os ciclos das plantações, o ciclo das marés, e que também organizou a vida aqui na Terra. Nós estamos falando da Lua, a nossa madrinha maior. E esse ciclo do planetário do Sol, da Terra que gira em torno do Sol, e da Lua que gira em torno da Terra, gerou a vida no nosso planeta há 1,5 bilhões de anos atrás. Esta vida que começou com os primeiros seres, os seres primogênitos desse planeta, que são nada mais, nada menos do que toda essa natureza bela do que a gente vê. E olha que interessante, o Sol é amarelo, a Terra, por ser constituída de água, é azul. Juntando o amarelo com o azul, qual é a cor que temos? O verde das plantas, o verde das florestas, o verde do que nos cerca. Esse é o nosso irmão mais velho, é o nosso primogênito que deveríamos respeitar. Quantos reinos, quantas famílias, quantas classes de seres vivos foram nascendo a partir deste primogênito que nos geram, que nos fortalecem. Deveríamos aprender com este irmão mais velho. E nós, seres humanos, caçulas que somos nesta criação, deste pai e desta mãe amorosos, o que fizemos? Nos tornamos orgulhosos, nos tornamos egoístas, resolvemos consumir
todo este planeta. Estamos consumindo este planeta e destruindo esta família linda, feita pela natureza, tão grande e tão bela. Mas o ser humano ainda não conseguiu entrar em equilíbrio, não conseguiu aprender com seus irmãos mais velhos, não conseguiu aprender com seu pai, com a sua mãe. E por isso estamos vendo esse desastre. Esta mãe, que já está desequilibrada bioenergeticamente, não consegue mais proteger o seu filho caçula e libera esta virose, esta pandemia, que entrega nas mãos desse filho caçula como um cantinho de pensamento, como uma espécie de um castigo para que reflitamos, todos nós aprisionados em nossas casas por consequências de nossos próprios atos. Agora somos convidados a refletir e a nos transformar e a nos modificarmos, pois sabemos que precisamos viver diferente, que precisamos lidar com o próximo de forma diferente. Basta olhar esse irmão mais velho, que é a natureza, e ver o equilíbrio harmônico com que ele vive. A natureza com os animais, com as plantas. O único ser que desequilibra o planeta somos nós. Porque a partir do momento que desenvolvemos o nosso frontal melhor do que todos os outros animais e que adquirimos o nosso livre-arbítrio, começamos a agir de forma predatória, egoísta e orgulhosa, entrando em desarmonia com todo o planeta. Quantas matas já em extinção, quantos % dos oceanos em extinção, beirando guerras nucleares para a autodestruição do planeta. Não devemos mais agir desta forma. Devemos respeitar o nosso ciclo interior. Devemos respeitar a vida que brota dentro de nós e que adveio deste Pai maravilhoso e desta Mãe maravilhosa que Deus colocou para a gente. Então, devemos entrar em confluência com estes ciclos magnéticos, que vimos desrespeitando há muito tempo. Duas armas são feitas para que esse cérebro mais inteligente consiga inibir os nossos impulsos primitivos que nos fazem escravos de nós mesmos. Hoje somos escravos dos vícios, somos escravos das nossas vontades, somos escravos do tempo, somos escravos do dinheiro, somos escravos de nossos prazeres, e os nossos filhos caminham nessa escravidão com a gente. Duas sabedorias foram nos colocadas. A primeira é a ciência, é o conhecimento que temos. Hoje conhecemos a harmonia da natureza como nunca conhecíamos. E o segundo é o amor. O amor imposto por tantas criaturas que vieram aqui na Terra nos exemplificar e nos mostrar, a exemplo de Jesus, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Madre Teresa e de tantos outros seres humanos. Tivemos seres humanos muito maravilhosos na área da ciência e muito maravilhosos na área do amor. Mas não precisaríamos desses seres humanos. Bastaríamos olhar a sabedoria e o amor com que a natureza entra em confluência, respeitando a si mesmo e a Deus de uma forma com que deveríamos sentar e aprender. Basta vermos como funciona as formigas, funcionando de forma cooperativa e fraterna, as abelhas, os pássaros, os peixes, todas as formas de vida na Terra, e teríamos grande aprendizado em como nos comportar uns para com os outros. Mas viemos aqui falar deste ciclo que ao longo da modernidade aprendemos a desrespeitar. É o ciclo do dia e da noite. E todos os seres vivos do planeta são gerenciados por este ciclo. A vida na Terra foi criada por esse ciclo, que esse pai, essa mãe e essa madrinha nos fez equilibrar. O equilíbrio eletromagnético da Terra é gerenciado por esse ciclo. Mas vamos falar desse ciclo em nós. Então, todo dia
às 3 horas da manhã, inicia o dia para o nosso organismo, independente se estamos dormindo ou se estamos acordados. Todos nós, todos os seres os humanos da Terra, iniciam a produção do primeiro pico de cortisol às 3 da manhã. Muitos de vocês acordam às 3 da manhã, não é? E aí voltam a dormir. Mas o corpo já está funcionando como se fosse de dia. Depois temos o segundo pico desse hormônio às 5 da manhã e o terceiro e último pico desse hormônio às 9 da manhã. Ele se mantém até meio-dia, temos uma primeira queda da meio-dia às 2 da tarde e depois temos uma última queda entre 5 e 6 horas da tarde. E aí começamos a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, meus amigos, nós temos que respeitar. A modernidade, ela ativa, faz com que nós ativemos os nossos cérebros através dos eletrônicos, das telas, à noite, no horário onde era para nós estarmos desativando o nosso cérebro. O horário mais funcional do nosso cérebro, onde a nossa criação, as nossas capacidades, as nossas habilidades estão à flor da pele, é das 5 da manhã até meio-dia. Então lá nesse horário, era onde era para estarmos produzindo cada vez mais, na arte, na ciência e na cultura. Depois à tarde, entre meio-dia até 5 da tarde, meio-dia até 2 até 5 da tarde, seria o momento de fazermos as atividades rotineiras, as atividades onde já aprendemos. E entre 5 e 6 horas da tarde, era para começamos a desligar, tomar o nosso banho, a fazer as últimas refeições e entrarmos em posição de reflexão e meditação. Deveríamos, no início do dia, meditar e refletir sobre como vai ser o nosso dia, como lidar com esse dia da melhor forma possível. E no final da tarde, entre 5 e 6 horas, meditarmos como foi o nosso dia, como poderíamos ter feito esse dia melhor. E todos os dias deveríamos viver esse ciclo. Com a modernidade, decidimos viver à noite, decidimos iluminar a noite, decidimos trazer todas as nossas angústias e nosso estresse no momento que era para estarmos entrando em contato com os outros planos da vida. O sono nada mais é do que uma capacidade que temos de restaurar as energias do nosso corpo, desinflamarmos o nosso corpo, desoxidarmos o nosso corpo e a nossa mente e, ao mesmo tempo, cuidarmos do nosso espírito e da nossa alma, que se liberta do corpo neste momento para encontrar as verdadeiras forças da vida. Deveríamos estarmos fazendo isso, mas fazemos diferente, desrespeitando esse equilíbrio natural, desrespeitando esse pai e essa mãe que nos entregam isso como fonte da vida. Não saberemos respeitar a Deus, não saberemos respeitar a vida, não saberemos respeitar o nosso pai material, o nosso sol, a nossa mãe e a nossa madrinha, enquanto não encontrarmos o nosso equilíbrio do ciclo sono-vigília. Daí, gente, a dica de hoje. Gostaríamos que vocês refletissem sobre como cada um de nós estamos respeitando esse ciclo e como devemos mudar o nosso estilo de vida para encontrarmos na natureza a força de transformação de nós mesmos. E a partir daí, chegarmos a conquistar melhor a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa vigília e a nossa capacidade de oração. Exercitemos todos nesta mudança. Um grande beijo a todos, um momento de reflexão e de transformação para vocês e nos aguardamos até o próximo vídeo. Grande abraço.